Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Cartola Sem Demora. E nesse vídeo, como prometido na nossa live, a gente vai escalar um time mesclando valorização e pontuação, especialmente para vocês que estão com dificuldades, estão com poucas cartoletas, para estar escalando um time competitivo para a rodada de número 6. Venha comigo até o final, mas antes eu peço para vocês se inscrevam, deixe seu like e também o seu comentário, porque isso ajuda muito a gente estar trazendo conteúdos como este, muito bons, de forma gratuita, sempre para vocês. Então, pessoal, sem mais demora, vamos lá escalar esse time para a rodada de número 6. Já estamos aqui na tela principal do aplicativo do Cartola e nesse vídeo eu vou escalar com o meu time pessoal, o especialista underline ECV, time exclusivo dos sócios, porque ele é pró, tem aí o mínimo para valorizar e fica mais fácil a gente estar escalando e mostrando para vocês. Chegando aqui na tela de escalação, o que é que a gente está pensando para ajudar vocês a montar um time barato, porém competitivo, já que essa rodada se apresenta cara e a gente tem poucas cartoletas para estar escalando o nosso time. A gente vai então mesclar jogadores para valorizar, apenas pensando na valorização. Com certeza esses jogadores vão estar no nosso time de valorização, nosso time de valorização que está muito bem aí, pessoal. Nosso time de valorização está com quase 170 cartoletas e a gente posta sempre eles lá no nosso Instagram. Por isso eu já peço para vocês, sigam a gente no nosso Instagram, @cartola-sem-demora, que é lá que a gente posta todos os nossos times momentos antes do fechamento do mercado. Vamos começar aqui a nossa escalação pelos goleiros. E o nosso goleiro escolhido vai ser o César, goleiro mais barato, custa apenas 2,56 e precisa, pessoal, de 0,8 para ele começar a valorizar. Tem um jogo fora de casa, mas esse jogo aqui costuma sair poucos gols, então César, se ele ficar aqui na média dele, 1,10, ele já vai valorizar, então a gente vai estar fechando com ele. Assim, a gente escolheu o César para valorizar e agora a gente vai escolher um jogador para pontuar. Vamos fazer essa mescla aí. E o nosso primeiro escolhido aqui, pensando em pontuação, vai ser ele. Toca no Caleri, que é gol. O Caleri, para valorizar, precisa apenas de 4,28. Vamos agora aqui para outro atleta pensando em valorização. Chegando aqui nas laterais, o nosso primeiro escolhido vai ser ele, o Jorge, que custa apenas 0,72, está desvalorizado e precisa apenas, para começar a valorizar, de 0,86. Vamos agora para um atleta pensando em pontuação. E o nosso escolhido vai ser ele, um dos pilares, aí, um dos melhores jogadores da competição, De Arrascaeta, que precisa de 6,1, mas o Arrascaeta tem um grande potencial na rodada e ele não pode ficar de fora do nosso time, porque a gente também precisa pontuar. Seguindo a nossa mescla, vamos lá em mais um jogador pensando em valorização. E o nosso escolhido, para fechar aqui a nossa lateral, vai ser ele aqui, o Marcos Rocha. A gente vai dobrar o Palmeiras nas laterais. O Marcos Rocha, que precisa de apenas de 1,14. Tem um jogo difícil, é verdade, em casa, mas o Marcos Rocha tem plenas condições de fazer mais do que isso e a gente vai fechar a nossa lateral com ele. Rapidamente fazendo o resumo aqui do nosso time, a gente já escalou 3 jogadores pensando em valorização e 2 jogadores aqui pensando em pontuação, e agora a gente vai para mais um para equilibrar esse jogo aí, pensando em pontuação. E o escolhido foi o Gabriel Gabigol. A gente vai fazer esse combo aí, Arrascaeta-Gabigol, que tem um jogo meio complicado contra o Ceará, fora de casa, mas o Gabriel Gabigol custa apenas 10,45, precisa de 2,89 para começar a valorizar, tem grandes condições de fazer gol, estourar na rodada e está aqui desvalorizado, então a gente não pode deixar o Gabriel Gabigol fora dessa. Então, pessoal, rapidamente vamos para mais um jogador pensando apenas em valorização. E o escolhido dessa vez para o nosso meio de campo vai ser aqui o André. Ele tem que estar no time de todo mundo que precisa valorizar. O André, que apesar de estar zerado aqui, na última pontuação dele ele fez menos 3,10, foi expulso e precisa, pessoal, vejam bem aqui, de menos 0,32 para começar a valorizar e tem tudo para estar fazendo acima disso aqui e a gente ganhar boas cartoletas com ele. E para fechar o nosso meio de campo, não poderia deixar de ser o outro pilar aqui do meio de campo de muito time, que vai ser o Rafael Veiga, que está desvalorizado, menos 1,84 e precisa apenas de 4,44. Ou seja, a gente vai escalar ele pensando em pontuação, mas ele também pode estourar na rodada e pode estar dando aí boas cartoletas para a gente. Assim, a gente vai equilibrando o nosso time com Gabriel, Rafael Veiga, Arrascaeta e Caleri, 4 jogadores pensando em pontuação, e André, Jorge, Marcos Rocha e César
4 jogadores pensando em valorização. Seguindo esse critério, a gente chega aqui na nossa zaga e o nosso escolhido para ser o nosso primeiro zagueiro vai ser aqui o Éder. O Éder que tem um jogo difícil fora de casa contra a equipe do Curitiba, mas o Éder pode até ficar negativo, menos 0,76, que ele já começa a valorizar, deve estar no nosso time valorização. O Éder aqui do América vai ser a nossa primeira escolha. Vamos agora aqui para o nosso ataque. E para fechar nosso ataque, com mais um jogador pensando em pontuação, a gente vai fechar aqui com o Ademir, que está aqui como dúvida, ficou como dúvida, mas deve ser titular. O Ademir, que é aquele jogador bem cartoleiro, tem um jogo confortável em casa contra a equipe do Atlético Goianiense e precisa apenas de 4,38 para começar a valorizar. Então a gente vai fechar aqui com o Ademir, porque ele tem um grande potencial na rodada. Para fechar a nossa zaga, a gente vai com ele aqui, Arthur Chaves, zagueiro do Avaí, que joga em casa, tem um jogo confortável e precisa apenas de 0,7 para começar a valorizar. Se o Avaí mantiver esse SG aqui, ele vai explodir de cartoletas, custa apenas 4,33, bem baratinho, a gente vai estar fechando com ele. Assim, pessoal, a gente termina de fazer o nosso time mesclado com Gabriel, Ademir, Caleri, Veiga e Arrascaeta pensando em pontuação, mas esses jogadores também podem estar valorizando, já que a maioria deles estão desvalorizados. E André, Jorge, Marcos Rocha, Arthur Chaves, Éder e César pensando em valorização, pensando apenas em ganhar cartoletas. O que vier de pontuação desses jogadores é lucro. Rapidamente, vamos fechar aqui o nosso time com o nosso técnico. A gente vai estar escolhendo aqui o técnico mais barato, já que a gente tem poucas cartoletas. Então, a gente fechou nosso time com César, Jorge e Márcio Rocha nas laterais, Éder e Arthur Chaves, nossos zagueiros, Arrascaeta, André e Rafael Veiga, nosso meio de campo, e o nosso ataque com Caleri, Gabriel Gabigol e Ademir, um ataque muito bom, um ataque muito forte, técnico Jair Ventura, e esse nosso time, pessoal, vejam bem vocês, custou apenas 110,68 e é um time bom para você pontuar e você ainda vai ganhar algumas cartoletas com ele. Se você tiver um pouco mais de cartoletas, você pode estar vindo aqui, trocando a Ademir, botando o Hulk e seu time ainda custa 118,40 cartoletas, um time muito barato, não chega nem a 120 cartoletas e, pessoal, competitivo, você pode se sair muito bem nessa rodada tão cara e tão difícil. Esse foi o nosso time, pontuação mais valorização, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, deixa seu comentário e principalmente, pessoal, se inscreva no nosso canal, porque isso ajuda muito a gente a estar trazendo conteúdos como este para vocês e de forma gratuita. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição desse vídeo. Sem mais demora, vem comigo e vem mitar.